O mundo é digital e é impossível ignorar o quanto isso tem causado impacto na transformação e evolução da sociedade, principalmente no sistema de ensino. Afinal, quais são as vantagens e os desafios dos avanços tecnológicos na educação? Começa agora mais um programa Negros em Foco. O uso da tecnologia na educação se torna cada vez mais necessário, seja para estímulo criativo ou para facilidade na rotina escolar. Mas para ter um impacto positivo, é preciso que o desenvolvimento da educação esteja acompanhando a evolução das tecnologias. Para discutirmos sobre isso, eu estou recebendo aqui a Suelen Marculino, que é gerente de diversidade e inclusão do LinkedIn da América Latina, Oriente Médio, África e Europa. Seja bem-vinda aqui no Brasil, Suelen. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Uma alegria tê-la conosco. E também o Alexandre Carvalho, que é mestre em estudos populacionais e pesquisas do IBGE e é o executivo comercial da multinacional da área de tecnologia e inovação, o Instituto SAS Brasil. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Ô, Suelen, fala pra gente, como é que você consegue falar com a África, com o Oriente Médio, com o Brasil, com a Europa, nessa linguagem tecnológica? É tudo igual? Está tudo alinhado? Então, nós como empresa estamos em 35 países, como plataforma em 192 territórios. Aqui no Brasil, nós somos, entre usuários da plataforma, né, somos 65 milhões de usuários. E no mundo, nós temos quase um bi de usuários. Agora, Alexandre, veja, né, a Suelen está dizendo que ela fala com a África, ela fala com o Oriente Médio, fala com a Europa, fala com o Brasil. A linguagem é a mesma? É possível falar de tecnologia na África como se fala na Europa e como se fala aqui no Brasil? O Brasil está preparado para essa globalização tecnológica? Nós estamos preparados, nós exportamos esses profissionais também. Algumas soluções que o SAS também ele apoia as instituições financeiras, uma delas é a parte de prevenção à fraude, né? Então, muitos dos nossos profissionais eles saem daqui para ajudar o mundo. E hoje o negócio é orientado a dados, onde tem dados, precisa de soluções analíticas e uso da inteligência artificial. Suelen, e o Brasil? Está preparado? Está pronto para esse salto tecnológico que está em construção? Eu acho que ainda a gente está em construção, mas tem muito pela frente, né? Quando a gente olha os dados de acessibilidade, né? O quanto a população ainda tem acesso à tecnologia, a gente ainda está um passinho atrás, apesar de, em termos de mão de obra, hoje a gente ter o que é muito positivo, né? Ter uma migração de muitos profissionais que perceberam, enxergaram o valor de se trabalhar na área de tecnologia, até por conta dessa grande demanda, né, que o mercado tem, e está ocorrendo aí uma migração de profissionais de outras áreas para a área de tecnologia, o que é muito bom, porque ajuda a gente não só em termos de desenvolver, criar tecnologia, né, e contribuir para todas essas mudanças que a gente entende que são necessárias, né, nesse universo, mas também fazer com que a gente tenha cada vez mais essa mão de obra qualificada. Então, acho que a gente ainda tem um caminho pela frente, mas a gente chega lá. Os períodos de pandemia e pós-pandemia mudaram a vivência digital da sociedade. Porém, dados apontam que existe uma necessidade de adoção de estratégia para que todos tenham acesso ao mundo digital. Vamos entender melhor acompanhando os números. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios de 2022, realizada pelo cetic.br, 36 milhões de brasileiros ainda estão fora do mundo digital. Deste total, 58% são negros e negras e 52% pertencem à classe D e E. O estudo revela também que 62% dos usuários brasileiros acessam a internet somente pelo telefone celular. O uso exclusivo de smartphones para acessar a internet é predominante na população negra, representando 65% dos usuários. Alexandre, nós temos aí um desbalanço, né? Temos aí uma distorção muito grande para aqueles que têm meios e capacidade de acessar, né, essa tecnologia. Como é que a gente consegue manter um alinhamento da tecnologia com esse gap? Eu vejo na minha experiência e também dentro dessa questão da tecnologia na educação, 5 pontos são importantes. O primeiro é a questão da política pública, gestão pública, monitoramento. A gente tem a lei de cotas, né, desde 2000, que está fazendo 11 anos, né, professor? Depois, a questão do acesso
a gente trabalhar, reduzir essa desigualdade do acesso que as pessoas têm à tecnologia de qualidade e as ferramentas também. Isso garantido, a gente vai para o terceiro ponto, que é a gestão do conteúdo, que precisa dialogar também com a política pedagógica. E os dois, a gente está falando do sujeito, né? O professor e o sujeito, que é o aluno, a criança e até mesmo o jovem que já está dentro do mercado de trabalho. Eu vejo muito como uma questão de política pública, né, por um lado, mas também parceria com o setor privado. E aí, falando do setor privado, né, puxando a linha um pouco aqui para o lado corporativo, que é de onde eu venho, eu entendo que as empresas, nesse processo de democratização da tecnologia, até para que elas consigam viabilizar o próprio funcionamento, a própria operacionalização dentro do território onde elas estão, eu vejo como parte, sobretudo quando a gente fala em ESG, né? Eu vejo como parte da responsabilidade dessas empresas em ajudar o lugar onde elas estão a ter acesso a essa tecnologia e acesso também à informação, né? Então, porque muitas vezes você tem o material e você não tem o profissional qualificado para fazer essa junção e transformar tudo aquele ambiente, né? E os recursos que estão ali em conhecimento para esse aluno, para essa aluna. Então, eu entendo que uma vez que as empresas conseguem ter essa ligação com a comunidade, através de parcerias, de impacto social. Segundo a consultoria IDC, a nova geração de internet móvel, o chamado 5G, vai movimentar cerca de 130 bilhões de reais no Brasil até 2025. E se o mercado gera tanto retorno financeiro, por que ainda existe uma dificuldade de distribuição igualitária desse recurso para todos os brasileiros? Podemos dizer que existe um racismo tecnológico? Sim, faz sentido. A gente tem o racismo estrutural, né? O próprio professor Silva Almeida comenta sobre isso. E para resolver a questão que a gente tem hoje desses profissionais, a gente tem que começar pela base, pela ponta. Então, assim, hoje o SAT, por exemplo, ele atua dentro desses jovens, na parte acadêmica, universidade, dando cursos gratuitos, por exemplo, dando a formação. Isso ajuda. E aqueles também estão no mercado de trabalho. Mas, uma vez a gente garantindo que essa criança que está no ensino médio, ela tenha condições necessárias, que não precisa sair, reduzir a evasão e trabalhar, ela vai por esse ensino superior também com uma certa garantia. E não para por aí, professor, porque além de garantir um ProUni, por exemplo, ela precisa de ter uma sustentação ao longo dessa vida, no ciclo da vida dela dentro das universidades. Aliás, vocês estão enfatizando o impacto dessa tecnologização, a falta dela, sobretudo naquele lugar de preparação desses recursos humanos, que é no ambiente escolar. E a exclusão acontece também durante a formação desses novos profissionais da área. Quem nos explica essa realidade é o diretor executivo da SEMESP, que é o Sindicato das Empresas Mantenedoras de Ensino Superior de São Paulo, Rodrigo Capelato. Vamos acompanhar. De acordo com dados do Instituto SEMESP, 41% dos estudantes de ensino superior da área de tecnologia são pretos e pardos. Nas demais áreas de estudo, esse percentual é de 44%. Ainda segundo o Instituto, 34,5% dos estudantes de tecnologia se formam no tempo normal dos cursos. Em outras áreas, esse índice é de 40%. Para o diretor executivo do SEMESP, o que justifica esses índices entre os estudantes de tecnologia é a alta demanda por profissionais nesse segmento. Um dos fatores é que o mercado está muito aquecido. Então, a empregabilidade é muito alta, os alunos começam fazendo curso, mas logo eles são chamados para trabalhar, depois para outro emprego, e quando vê, ele já até larga os estudos, para ficar só no mercado de trabalho e vai fazendo outros cursos livres para complementar essa formação. O segundo ponto também é a questão de que a área de tecnologia ela demanda muito conhecimento na área de exatas. E grande parte dos alunos são oriundos de um ensino público que tem deficiências em relação à formação de exatas. Um terceiro ponto também é que esse mercado de tecnologia ele é um mercado muito dinâmico, e numa constante evolução e numa evolução muito rápida. E os currículos das instituições de ensino superior eles não acompanham, no geral, essa evolução.
Então, muitas vezes, o curso acaba ficando desinteressante para o aluno. O diretor do SEMESP defende mudanças no modelo de ensino nos cursos de tecnologia para torná-los mais atrativos. O que precisa se pensar é em repensar nesse modelo de oferta, talvez combinando, né, aulas com ambientes de trabalho, com microcertificações, com competências e habilidades ao mesmo tempo. Então, acho que mais o modelo que precisa ser repensado do que afirmar que a universidade está defasada em relação ao mercado. Ô Sueli, ele está apontando uma questão muito significativa para essa agenda que nós estamos conversando, que ele está dizendo, as pessoas talvez até interessadas por essa disponibilidade de mercado de trabalho estão fazendo as qualificações e pulando a construção de base da sua formação educacional. Isso no futuro não pode trazer essa deficiência, porque você está dizendo, eu sou de uma área que hoje eu tenho que falar com 5 países, vender e comprar e negociar, né? Mas sem fazer essa base estrutural, dificilmente esse que está entrando agora só no mercado aquecido vai conseguir ter essa estruturação. Não é um perigo isso? Às vezes a gente se deixa muito levar por essas figuras grandes que a gente vê na tecnologia, que deixaram a faculdade para fundar grandes empresas de tecnologia, né? A gente tem aí o Bill Gates, entre outras figuras, mas quando a gente está falando das pessoas no nosso dia a dia, eu acho que é importante que elas entendam o valor que essa capacitação tem. Né? Não se trata só de você ter um diploma, se trata de você conseguir realmente acompanhar o que está acontecendo dentro da área de tecnologia. Né? Para qualquer área, a gente não para de estudar, é a vida inteira estudando. Para a tecnologia, isso não é diferente. Aliás, isso é indispensável, porque a tecnologia ela muda todo dia. E para você acompanhar esse ritmo, é necessário que você tenha formação e que você esteja ali em contato com esse universo, não só no ambiente de trabalho. E aí eu queria trazer um dado que é para ilustrar o que eu estou comentando. O LinkedIn fez uma pesquisa recentemente em parceria com a Santo Caos, e nessa pesquisa a gente notou que a desigualdade em relação à educação que afeta os profissionais negros quando eles estão no mercado de trabalho, a gente como negro, a gente já enxerga isso no nosso dia a dia, a gente chama de racismo estrutural, né, que é você ter as estruturas ali que não favorecem, né, que impõem barreiras e que tem uma raiz histórica, né, muito grande, elas afetam esse profissional antes dele chegar no mercado. Então, essa pesquisa ela ilustra o quanto a diferença é gigantesca já no nível de formação. Então, a gente tem um dado, né, que a pesquisa traz, que é essa diferença de acesso na educação, por exemplo, privada, entre a educação privada, entre a população negra e a população branca, é de 45%. E no próximo bloco nós vamos saber como negros e negras estão inseridos nos grandes polos tecnológicos e qual a importância da inovação na vida de jovens periféricos. Não saia daí, porque o Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje nós estamos recebendo no estúdio a gerente de diversidade e inclusão do LinkedIn, Sueli Marculino, e o Alexandre Carvalho, executivo do Instituto SAS Brasil. Mas nós estamos dizendo que nos próximos 4 anos o governo federal investirá cerca de 45 bilhões de reais em educação, ciência e tecnologia. O valor faz parte do novo programa de aceleração do crescimento. Em comparação, o governo chinês, por exemplo, em 2017, investiu 254 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Afinal, o Brasil está conseguindo acompanhar os avanços tecnológicos? Olha, a gente tem um potencial enorme como país e as pessoas têm uma necessidade gigantesca de trabalho. Acho que precisa casar os interesses, né? E aí, se a gente for um pouco mais a fundo na conversa, a minha visão é que a gente precisa ter um projeto de país. Enquanto a gente não tiver um projeto de país e entender que a educação é saída para todas essas questões que a gente está tendo, a gente não vai conseguir avançar e isso impacta, obviamente, no quanto as pessoas, os profissionais no dia a dia também conseguem avançar na carreira, né? Nós, negros, somos mais da metade do mercado de trabalho ativo,
nacional, né? Então, não dá para falar em desenvolvimento de Brasil sem falar em desenvolvimento da população negra. Nós somos 56% da população, mas aqui no mercado, Alexandre, os números é de que os negros são apenas 30% dessa força, né, do trabalho em tecnologia. As soluções tecnológicas vão ajudar justamente com esse recurso que o senhor comentou aí para otimizar, fazer da melhor forma e ter o retorno. Mas, de novo, sem esse trabalho de base, priorizando atingir os vulneráveis, aqueles que precisam mais, os mais pobres, que grande parte deles são pessoas negras, a gente vai ter dificuldade para sair do outro lado. Então, mas veja, nós estamos dizendo, são 45 bilhões de reais para investir em ciência e tecnologia. E nós estamos dizendo, aliás, a Sueli está enfatizando, olha, só o governo não consegue dar conta de resolver esse problema e de atender essa demanda. Significa que a empresa tem que investir pesado nessa agenda. E as empresas estão investindo? Sim, as empresas sim têm investido. No caso do SAS, a gente tem um programa de equidade salarial, por exemplo. A gente tem programas pelo mundo de inclusão dentro de casa e fora. E outras instituições financeiras também, ela tem um compromisso de você ter essa questão da inclusão social e proporcionar também essa maior inclusão das pessoas dentro do mercado de trabalho. Sueli, nós tivemos aí uma posição, né, do LinkedIn em relação a essa diversidade, a inclusão de negros no mercado de trabalho, mais precisamente dentro dessa área de intervenção do LinkedIn regionalmente. Então, aqui no Brasil, vai se prestigiar a diversidade racial, quero crer que lá no Oriente Médio vai prestigiar alguma característica particular, como também na África. Isso é uma ferramenta importante para igualizar essas oportunidades e ajudar a diminuir essas distâncias? Ações afirmativas são sempre importantes para a gente trazer a equidade, né? A gente não fala mais em igualdade, a gente quer a equidade em relação aos acessos às oportunidades, né? E uma vez que você tem acesso à oportunidade, a ter também oportunidade equânime de ascensão, de crescimento. Então, sim, né, a gente tem essa oportunidade na plataforma. Em todos os países onde a lei permite que essa ação afirmativa, né, essas vagas específicas sejam trabalhadas, sejam publicadas, você pode utilizar a plataforma sem medo de ser feliz. Então, falando em equidade, falando em inclusão, não é? Eu vou trazer para você uma informação e um case importante, porque foi pensando justamente na maior inclusão em tecnologia que a G10 Favelas criou um polo tecnológico para capacitar pessoas da comunidade de Paraisópolis, aqui em São Paulo, que busca mais oportunidade na vida real. Vamos acompanhar. Criar uma solução de tecnologia e de ensino de tecnologia já era um desejo antigo, porque a nossa formação, a minha formação é de presidente do G10 Favelas, foi muito ligada a isso lá no passado. Víamos que a tecnologia poderia encurtar várias distâncias. A minha irmã, ela é programadora e eu trabalhava na área de telemarketing. Então, eu sempre via ali os códigos na tela dela e a gente brigava por causa da internet. E aí eu comecei curiosa, né? Fiquei olhando, ela, eu tô resolvendo bug. E eu, o que é isso, bug? Aí fui pesquisar, fui olhando o que ela fazia. Ela é da área de back-end, que foi o curso que eu fiz. E agora eu tô fazendo front-end, uma área que eu tô gostando bastante. Eu sempre quis fazer essa área de tecnologia desde pequena, desde que eu não me conheço por gente. Eu sempre admirei hackers, eu sempre amei. E aí, eu não sabia até então, antes de morar no Paraisópolis, o nome da profissão e eu descobri morando aqui. Quando nós criamos o curso do G10 Tech, do Vai na Web e os parceiros que a gente procurou conseguir, a gente sempre se ficou preocupado com não criar um estoque de profissionais formados. A gente se preocupou em conseguir parceiros que absorvessem aquela mão de obra que havia sido preparada. Eles precisam ter um olhar também maior para as pessoas negras, porque inclusive tem muitas pessoas muito boas que sabem programar, que entendem muito, mas elas não têm um valor e nem elas se reconhecem, porque ninguém enxerga elas, né? É possível ter uma perspectiva melhor para o futuro, inclusive porque como a gente não tem oportunidade muitas vezes de fazer uma faculdade, esse curso ajuda muito para
para poderem negros ingressar em oportunidades e ter melhores condições de vida. A gente quer reproduzir esse formato em outras comunidades. A gente quer que se estruture um parceiro de formação, um parceiro para absorver a mão de obra e que a gente possa ter outras coisas em volta para complementar essa formação dos alunos e dos interessados nisso. Porque o objetivo lá na frente é que nós possamos ter as nossas empresas de tecnologia funcionando dentro das favelas. Para o pessoal ter uma qualificação melhor, ter uma oportunidade, mudar a transformação tanto da sua casa, né, porque você começa a influenciar pessoas ali ao seu redor, começa a influenciar também pessoas ali da sua família, para ter acesso à educação, a estudar mais, a buscar mais, porque a educação, realmente, a gente, dentro da comunidade, a gente não tem muitas oportunidades. Tem mudado muito em questão de projetos sociais, empregabilidade, e são coisas que a gente não teria oportunidade normalmente. A gente tem essas oportunidades agora. Alexandre, qual é a importância de um trabalho desse, num lugar desse, com essas pessoas? É fantástico. Eu vi o trabalho deles em mais de 100 territórios pelo país, 9 estados. Acho que a ponta do iceberg aqui, ele é muito importante. A parceria é uma coisa primordial no sucesso, porque muitas vezes é difícil empresas chegarem até esses locais, terem as pessoas preparadas. Foi justamente para aprofundar a inclusão e buscar inclusões alternativas e principalmente, considerando a potência das periferias do Brasil, que a Daniele Marques, que é especialista em inovação, desenvolveu o projeto do Silêncio ao Silício. Para entender mais o impacto do projeto, eu vou convidar a Daniele para juntar-se a nós aqui online. Daniele, querida, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, e vocês? Prazer. Alegria. Muito obrigada pelo convite. Queremos saber dessa história aí, como que é, do Silêncio ao Silício. O que é isso? Então, do Silêncio ao Silício, ele é uma iniciativa que foi criada por mim, a partir da minha experiência, né? Então, durante a pandemia, eu fiquei procurando como que eu poderia ingressar no mercado de tecnologia. E eu não sabia por onde começar, né? Porque o mercado de tecnologia, ele também é complexo, né? Então, é muita coisa, é muita informação. E, a partir disso, eu comecei a participar de eventos online. E aí eu identifiquei que, devido às minhas habilidades, né, eu sou uma pessoa preta, periférica, sou da periferia de Ribeirão Preto, eu queria trabalhar com inovação. Né? Eu sou uma pessoa muito criativa e inovação, acho que aborda todas essas minhas habilidades. E eu não sabia como fazer, e a partir dessa experiência, né, assistindo esses eventos online, eu identifiquei que todo mundo falava da importância da inovação, né, e da diversidade e inclusão para inovar, só que só tinha homens brancos falando sobre inovação e diversidade e inclusão. E, ao final, eles sempre falavam de uma imersão no Vale do Silício. Então, eu fui para o Vale do Silício, eu não tinha o recurso financeiro para fazer a imersão, e eu fiz uma vaquinha na internet. E, com isso, eu consegui o valor para conseguir fazer a viagem. E quando eu voltei, eu fiquei muito com aquilo na cabeça. Foi uma oportunidade muito importante e eu não poderia deixar de abrir a porta para outras pessoas. Então, eu entendo, tem uma frase da Monique Evelyn que ela fala muito sobre o Vale do Silêncio, né? Que são as periferias, que a gente está criando, co-criando o tempo todo, mas nós somos silenciados o tempo todo. Daniele, como é que a gente faz para tirar o silêncio do Vale do Silício da periferia? Então, o nosso objetivo em relação ao projeto é dar luz a esses negócios que estão sendo criados dentro da periferia e que resolvem muitos problemas, né? E aí o nosso objetivo é levar empreendedores para o Vale do Silício para ter essa imersão. Nós sabemos que todos os grandes empresários do Brasil, quando querem saber sobre tecnologia, vão para imersões internacionais. Então, se nós estamos criando e resolvendo problemas, a gente também precisa acessar esses lugares de educação. Daniele, parabéns, viu, pela sua
disposição, pela sua tenacidade, pela sua ousadia. Não desista nunca e conte conosco. Muito obrigada pela oportunidade. Suelen, e aí, hein? Uma vaquinha que leva a gente para o Vale do Silício, que volta para o Vale do Silêncio e que está fazendo a mudança e a transformação na vida das pessoas. Nossos jovens são uma potência. Não precisa só de oportunidade? É oportunidade. É oportunidade, esse casamento precisa acontecer. Né? A gente tem pessoas que têm, sim, vontade, a gente tem pessoas que têm vontade e que estão se mexendo, não estão esperando as coisas caírem no colo. A gente precisa fazer o casamento desses interesses, porque a indústria precisa. A indústria de tecnologia, ela requer mão de obra qualificada. Né? Então, por que não promover esses encontros e fazer com que isso dê certo para todo mundo? Agora, o Alexandre, que molecada porreta, hein, rapaz? Uma menina que inventou que eu vou ali no Vale do Silício e volto já, né? E para depois descobrir que o Vale do Silício era ali na porta da casa dela e, por conta disso, ela já podia fazer uma intervenção na sua própria localidade. Nós não devemos estimular os nossos jovens a continuarem a sonhar como a Daniela e tantos outros no nosso país? Sim, professor, vou dividir em 3 partes. A primeira, parabéns a Dani pela história dela, que é muito emocionante. Genial. Ela tem a primeira coisa que a gente procura no mercado, que é a curiosidade. Né? Ela foi, ela acreditou, ela tem a vontade. Depois ela teve outra coisa importante também para a questão do mercado tecnológico, que é olhar para o processo, né, do negócio. Nossa, isso aqui eu também faço, eu posso fazer esse tipo de coisa. E o terceiro que sim, a gente pode ajudar, a gente tem programas para fazer esses treinamentos com esses jovens e é esse tipo de pessoa que a gente quer trabalhando conosco. Olha, Alexandre, nós estamos muito satisfeitos de saber que você é um profissional negro, está voando para todos os ambientes corporativos e queremos desejar mais sorte, mais sucesso e que você continue inspirando as Danieles de todas as partes do nosso país. E agradecer a gentileza da sua presença. Obrigado, professor. Tá bom? E olha, você, Suelen, que você continue sendo bem-sucedida aí no seu trabalho. Muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Maravilha. E a você, caro telespectador, cara telespectadora, muitíssimo obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços e até lá.